Pois é, olha, é uma dificuldade falar sobre isso, Joyce, porque eu me dediquei a esta investigação. Fui ao Tribunal Superior Eleitoral, vi como funciona essa máquina de votar, pesquisei como é a fiscalização e a minha conclusão é de que a urna eletrônica brasileira ela é 100% segura. Isso até hoje. Por quê? A urna ela não é ligada à internet, ela não se liga a nada. A urna eletrônica não aceita nenhum outro programa. A urna não se conecta a absolutamente nada. No início da votação, ali é emitido a zerésima, né? Qualquer coisa que tenha na memória da urna sairia naquela zerésima. Ali a gente vê em cada urna, e todas as urnas são fiscalizadas pelos partidos políticos, e no final ela emite a votação da urna e o resultado impresso é pregado naquela sessão eleitoral. E essa urna é levada então para o Tribunal Regional Eleitoral, que transmite os dados, depois de conectar na urna, para o Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer partido político que quiser acompanhar a eleição, ele pode simplesmente somar todos os votos das urnas eletrônicas do país e, obviamente, os maiores partidos fazem isso. Além disso, os técnicos dos partidos políticos, eles acompanham todo o processo e os seus, não é o candidato, né, mas os seus funcionários, os seus especialistas. Vigilância permanente da seção de processamento de eleições do TSE, o lugar que guardava o segredo que todos queriam saber. Quem teve autorização para passar desta porta, na verdade, ganhou a oportunidade de viver um momento histórico da política brasileira. Aqui, um seleto grupo de 23 pessoas testemunhou o que a população brasileira inteira queria ver. A contagem voto a voto, a disputa segundo a segundo para saber quem seria o próximo presidente do país. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. Quando finalmente, às 8h02 da noite, o país tomou conhecimento do segredo das urnas, Dilma já liderava por mais de 2 milhões de votos. Continuou na frente. E a partir daí, o Brasil apenas viu a presidente manter a liderança e às 8h27 ser oficialmente declarada reeleita. A emoção da contagem voto a voto foi um privilégio para poucos. E no final, só para fechar, as urnas são colocadas numa sala e são escolhidas aleatoriamente várias urnas, e essas urnas são testadas, inclusive desmontadas, e nunca se descobriu nenhuma irregularidade. Agora, essa pulga apareceu porque o ministro da Defesa, Raul Jungmann, foi chamado no Tribunal Superior Eleitoral pelo presidente, o ministro Gilmar Mendes. Lá o ministro mostrou que existem grupos internacionais e ligados ao crime organizado, a uma organização transnacional, segundo palavras do ministro Raul Jungmann, e exatamente o que aconteceu na França, na eleição do Macron, e também nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump. O que significa que, por exemplo, a Rússia pode ter interferido nas eleições dos Estados Unidos. E de que forma? Aí os técnicos daqui do nosso Tribunal Superior Eleitoral informaram que é possível se interferir. Isso através da disseminação de notícias falsas e, principalmente, invasão das páginas oficiais dos candidatos. E isso é muito grave. Além disso, uma grande dúvida sobre a arrecadação através da internet. Joyce, essas eleições do ano que vem, elas correrão fortemente através da internet, né? Através das redes sociais e também da internet, inclusive na arrecadação. Daí a preocupação da equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro Gilmar Mendes chamou então o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que por sua vez incluiu o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e eles vão agora, a partir de agora, ir atrás de técnicas internacionais para evitar esta intervenção. Agora, veja bem, eu fiz essa pergunta para o ministro. E as urnas eletrônicas?
Aí ele falou, inclusive as urnas estão sendo motivo de tentativa de fraude. Você sabe, Zé, que... É a primeira vez que eu escuto isso de uma autoridade. De uma autoridade, sim, de fato. De uma autoridade é a primeira vez que sai essa frase, pelo menos publicamente, da boca de uma autoridade. Agora, essa coisa da fraude na urna eletrônica, né, que é uma coisa que os técnicos do TSE rechaçam, não pode, não tem como, porque é impossível, aquela coisa toda. Eu conversei recentemente com quem foi o inventor do equipamento, que é o precursor da urna eletrônica. Guy de Manuel é o nome dele. E ele me disse o seguinte, olha, Joyce, é formado no ITA, da turma, né, da velha guarda do ITA. E ele me disse... Ele tentou registrar a patente da urna. Foi. Aí teve uma briga, uma confusão toda. Foi. E ele falou, olha, qualquer meio eletrônico não existe 100% seguro. É difícil? É quase impossível, mas não impossível, né? Inclusive, na hora da transmissão, há uma dúvida, né? Na hora da transmissão do disquete, né? De um tribunal regional para o TSE, se você tiver uma pessoa que esteja engajada em fraudar, aquilo poderia acontecer. Então, há muitas dúvidas em torno dessa questão da urna eletrônica, se é ou não 100% segura. Inclusive, em democracias mais maduras, não se usa a urna eletrônica, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo. Porque fica com aquela coisa, mas se há um risco, por menor que seja, é bom a gente pensar bem em relação a esse assunto. E com essa informação que você trouxe, é uma informação bastante grave, porque vem da boca de uma autoridade, né? Também há uma informação, Zé, eu acho que você vai se lembrar disso, do Protógenes Queiroz, que era aquele delegado da Satyagraha, né, que foi literalmente demitido, foi perseguido, hoje está asilado na Suíça, e ele fez uma denúncia de fraude na urna eletrônica, de fraude na eleição dele, na eleição de governadores e na eleição em 2014, né, envolvendo a própria Dilma Rousseff. Mas quando vem esse tipo de denúncia, rapidinho vem a turma do deixa disso, coloca debaixo do tapete, e não vamos falar sobre esse assunto para não gerar instabilidade. Agora, isso acontece, isso que você está me dizendo, há mais de um ano antes da eleição. Então, há tempo de fato, se investigar isso, e se há esse risco, tomar providências imediatas. Veja bem, não é só urnas, né? Esta ameaça ela é muito mais ampla. Inclusive financiamento de campanha eleitoral, né? E domínio de páginas oficiais, como aconteceu nos Estados Unidos e como aconteceu também na eleição do Macron na França. A internet, nesses dois casos, foi determinante. E aí, Felipe? Nos Estados Unidos não tem nenhuma prova de que a Rússia interveio de fato na votação, no resultado. O que existe mais é um inconformismo do Partido Democrata americano, da esquerda americana, com a vitória do Donald Trump, e ficam tentando emplacar um monte de narrativas jamais confirmadas ou verificadas sobre esse assunto. Agora, que tenha uma autoridade do Tribunal Superior Eleitoral admitindo a possibilidade de fraude, isso só reforça o discurso da população que desconfia das urnas eletrônicas, que tem suspeita das urnas eletrônicas, inclusive porque o TSE, através de seus ministros, principalmente o Gilmar Mendes, fez uma grande campanha contra o voto impresso proposto pelo deputado Jair Bolsonaro, dizendo que seria muito custoso para o Brasil aplicar isso nas próximas eleições. O Gilmar Mendes falou que custaria mais de 2 bilhões de reais, e aí na reforma política tentaram tirar o voto impresso da reforma, aí alguns parlamentares fincaram o pé, dizendo que só iam votar a reforma se mantivesse o voto impresso. Aí eles mantiveram, mas sem a promessa de que o voto impresso fosse ser aplicado em todas as urnas do país já em 2018. Então ainda é incerto quanto isso vai ser aplicado.